Então, quem quiser também ligar a câmera, pode ficar à vontade. Se as pessoas forem entrando, eu vou tentar voltar dos slides aqui para autorizar. Presente, viu? Eu vi já que colocaram presença, é presente. É um software é isso. Um software que, se não for a palavra, ele não vai registrar. Então, eu vou apresentar, como fiz na semana passada. Primeiro, bom, primeiro, isso aqui que eu fiz uma seleção, só para o que eu comecei a aula semana passada, foi com uma tentativa de mostrar as obras para aqueles que nunca viram ou que talvez tenham ido no MASP, né, que é onde foi que essa concepção desse curso e de outros cursos relacionados surgiu, né, vendo as obras propriamente do Francis Bacon, que a gente tem essa experiência de ir no museu, de ir numa mostra de pintura, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma prejuízo, né? Umas teorias ou umas histórias já contadas, né? Sobre quem é Bacon, quem foi, por quê e tal. Então, o MASP tem uma visão queer, né, do Bacon, né, que não é a única possível, mas ela é bastante apropriada. Então, eu fiz esse exercício de passar das 22 obras que estavam expostas no MASP, 10, né, dessas figuras, para que vocês tivessem essa experiência, ou um pouco dessa experiência pictórica, sensorial, experiência estética, né? Então, aí eu vou passando assim as obras, sem fazer comentários ainda, sem fazer teoria, né? Esses são os famosos trípticos, né? Tem vários quadros que apresentam 3 figuras em série, né? Então, aqui tem 3 trípticos do Bacon. Tem esse da mulher deitada com a seringa, que também eu vou comentar na aula de hoje. Aqui uma figura sentada nos sofás. Os paralelepípedos, né? Outra figura, um paralelepípedo. Essa obra, que foi uma obra que não tem uma figura humana e que foi justamente aqui no MASP, nos dizeres, né? na descrição da obra, menciona o Deleuze, né? Porque ele pensava a questão da paisagem, né? Também vamos falar um pouquinho sobre isso, quando não tem figura humana e tem uma paisagem. Aqui o que conta a história é que isso foi na União Soviética, numa época que não poderia aparecer nenhuma pessoa, muito menos nua, né? na imagem, na tela, e o Francis Bacon fez isso, chamou esse quadro de jato d'água, mas o jato parece mais um jato de sêmen, de uma ejaculação, lembrando também essa relação dele com a sexualidade, né? Aqui também as figuras do Papa Inocêncio X e a boca, né? Os dentes, que também a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mais uma, né? Do grito, né? Essa expressão do grito. E são essas 10 figuras que eu passei semana passada como início do curso, né? Agora a gente vai... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aparentemente está tudo certo. Vamos dar continuidade, então. Com aquela introdução que nós fizemos também na aula passada, né?
Bom, como eu falei, não se trata só de pensar a pintura de uma forma original, digamos assim, sem nenhuma conexão com nada, mas no contexto da obra de Deleuze, né? A maneira que ele tem de pensar o que a gente chama intercessores, né? Que podem ser pessoas, plantas, animais, ou mesmo manifestações artísticas como a literatura, o cinema e a pintura, o teatro, né? Qualquer outra arte de rua, que ele entra nesse jogo, nessa produção criativa, né, de conceitos a partir do encontro e da afetação dessas artes, né? Então, nós vimos que isso acontece na literatura. Aí eu trouxe os dois livros principais de Deleuze sobre literatura, embora tenha outros que também tratem de outros autores, mas o livro Proust e os Signos, de 1964, o livro Kafka para uma literatura menor, escrito com Guattari, são os dois livros de literatura, ou sobre literatura, que vão premoldar ou preparar o pensamento do Deleuze no que concerne ao tema da imagem do pensamento, né, que eu comentei semana passada, a ruptura com uma imagem filosófica do pensamento, uma busca da verdade, um senso comum, né, o bom senso, características do filósofo que o Deleuze, inspirado em Nietzsche, talvez, começa a se afastar, né? E em Proust também, porque o Proust traz uma imagem da literatura, né? Que eu falei também semana passada, a partir dos signos literários, dos signos que são propostos pela narrativa literária, também há uma afetação do pensamento, ou uma violência contra o pensamento, que nos leva a pensar a novidade, né? Para não ficar repetindo o mesmo ou seguindo uma tradição de forma cega, sem um pensamento criativo. E em Kafka, por uma literatura menor, sim, temos conceitos já mais ousados, né? Da filosofia de Deleuze e Guattari. Alguns deles nós comentamos aqui, a questão da desterritorialização da língua. Foi feita uma pergunta sobre a desterritorialização, que eu achei muito oportuna, né? Porque a gente também pode pensar a deformação das figuras de Bacon como uma espécie de desterritorialização na arte, né? E o conceito de devir, né, que também é central, a gente vai ver, não sei se nessa aula ou na próxima, como que a análise do Deleuze vai conduzir para uma noção de devir animal, né, que já está também, de alguma forma, em Kafka, com esse inseto famoso da Metamorfose, e outros animais que o Kafka usa, como o macaco, mesmo o riso, né, os chiados, né, os sons, que provocam esses devires, no qual o ser humano não deixa de ser humano, mas ele se torna um animal sem transformar-se completamente num animal, né? Um duplo devir, e nessa transição estaria uma espécie de liberação, né, da opressão ou daquela situação que nos oprime. Bom, vimos também na conferência Ato de Criação como que se coloca a noção de ideia, né, e a importância do ato criativo. Também passamos pelos estudos sobre cinema, né, pensando que também foi feita uma pergunta, né, a questão do movimento, a relação entre tempo e movimento, que é colocada nesses livros, entre outras longas análises das obras dos cineastas. Há uma passagem de um tempo que é a medida do movimento, né? O tempo ele é derivado do movimento. Isso no cinema clássico dos filmes de ação, principalmente. E há uma passagem no cinema moderno para um tempo que rompe com o movimento, rompe com a percepção, com a relação, aquilo que o Deleuze chama o esquema sensório-motor, né? O que como nós nos movemos de acordo com a nossa percepção, né? E todas as narrativas cinematográficas, quando a gente consegue acompanhar de forma quase natural, são feitas assim, tentando seguir o esquema sensório-motor. Mas no cinema moderno, né, no cinema talvez contemporâneo, há uma ruptura disso, né? Já no neorrealismo italiano, na Nouvelle Vague,
principalmente é feita essa ruptura com o esquema sensório-motor e com o tempo derivado do movimento, né? Um tempo natural, né? E são criadas novas situações temporais a partir das próprias imagens e da montagem cinematográfica. Deixa eu ver por que teve som aqui. Vamos voltar. Bom, e aí nós chegamos à questão da pintura, né? Que é o que nos ocupa e nos vai ocupar essa aula e a aula que vem. O livro principal, onde a questão da pintura é trabalhada por Deleuze, é nesse livro Francis Bacon, A Lógica da Sensação. E tem também os cursos sobre pintura, que assim como cinema, como sobre Foucault também, o Deleuze dava aula na Universidade de Vincennes, que era uma espécie de centro, um laboratório de pensamento, né? Foi criado pelo Foucault, e depois o Foucault saiu e ficou Deleuze, e ele fazia essas experiências com arte, né? Com uma coisa que para a filosofia era bastante novidoso, né? Experimental, né? Também a forma de ensinar e a forma de trabalhar do Deleuze chama experimentação, né? Junto com Guattari. Então ele dava as aulas e depois publicava os livros. Foi assim com esse livro da Lógica da Sensação, de 81, os livros sobre cinema, de 83 e 85, e os livros sobre Foucault, de 84, né? Que eu lembro são essas aulas que foram publicadas recentemente, inclusive, né? Estão gravadas, os alunos gravavam e tal, e aí eles conseguiram os direitos para publicar. Então, juntando a mostra do MASP, né, em São Paulo, com a minha pesquisa, que já vinha com toda aquela coisa anterior sobre cinema, sobre literatura, chegou o momento de encarar o Francis Bacon, né, que é uma pintura bastante revolucionária, né, as deformações que ele cria, essa relação também com a carne, que por isso tem a meia res, né, a imagem do um boi cortado ao meio, que é o que a gente come também, que não é vegetariano nem vegano, tem uma relação com essa carne, né? A mostra do MASP chamava A Beleza da Carne. Mas nós vamos prestar atenção nesses três temas, né? As figuras deformadas, que estão no tríptico da capa do livro, os blocos de sensações, aquilo que dá título, lógica de sensação, um pouco dado pela cor, pelos contornos, né? E tentar chegar nessa noção de devir animal e talvez de corpo sem órgãos, né? Então, eu tinha falado também que desde a perspectiva da filosofia, o que está em jogo aqui é a noção de representação, né? Como pintar obras que não sejam de arte representativa, que é arte clássica, né? Você querer, de certa forma, imitar um original, né? Você vai pintar uma árvore, tem uma árvore original na natureza e você vai fazer uma representação disso. Quanto mais fiel for, a pintura mais qualidade teria, né? Isso, no momento, vai ser proposto uma ruptura, né? O artista ele não vai buscar mais a mímese, né? A imitação da natureza, nem a beleza da natureza, mas uma beleza que não é também nem sequer uma representação, né? É uma criação totalmente nova. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre esse tema a partir da análise do livro do Deleuze. E eu também mencionei uma bibliografia complementar muito importante, que é o Roberto Machado. Inclusive, se vocês acharem vídeos do Roberto Machado no YouTube sobre arte, sobre literatura, não lembro de ter um sobre Bacon, mas tem sobre filosofia, sobre criação em filosofia. É sempre muito instrutivo, né? Já que ele foi um dos comentadores, falecido há pouco tempo,
mais dedicados à obra do Deleuze, do Foucault também, principalmente, mas naquilo que concerne a arte, a literatura e a pintura, com certeza. E também tem o artigo da Cíntia Vieira sobre a histeria. Esses dois estão em PDF, né? Vocês podem colocar lá Cíntia Vieira, o título do artigo, que eu distribuí no programa, e vocês vão achar também uma análise sobre esse livro que culmina numa questão sobre a histeria, que também a gente vai, talvez, chegar nela ainda hoje. Então, o que o Roberto Machado colocava? Bom, essa distinção entre dois tipos de análise estrutural, ou análise clássica, na qual são caracterizados esses três elementos que constituem a pintura de Bacon: a figura, o contorno e as grandes superfícies planas. E uma análise genética que refere ao ato criativo do pintor, né? Como que ele, supostamente a partir de uma tela em branco, tem essa ideia, né, que nós falamos também, o que é ter uma ideia, no caso de pintura, né, de um quadro, né, uma figura, né, no caso do Bacon, que vamos também ver por que ele é um pintor de cabeças, né? O Deleuze chama o Bacon pintor de cabeças e não de rostos, né, porque os rostos justamente são deformados com um sentido próprio, né? E assim, com essa relação da cabeça com a carne, o corpo, o rosto, né? A partir dessas relações, vamos nos encaminhar para o tema do devir animal. Tudo bem? Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom, tudo bem, tem mais 23 pessoas. Quem chegou depois pode colocar o presente. Perfeito. Então, vamos dar continuidade. A partir de agora, então, começaria a análise propriamente do livro. Eu imagino que vocês devem ter lido, né, ou tentado ver do que se trata. E eu vou fazer, seguindo aqui os slides que eu preparei, essa análise estrutural, né, principalmente da obra. Com alguns quadros, alguns a gente já viu, outros não, que eu falei também que vocês devem fazer o que a editora recomenda, né? Seguir a leitura, e na coluna do lado do texto tem, entre colchetes, números que correspondem às obras que estão no final do livro, e tem 80 quadros mencionados por Deleuze, dos quais no MASP, para vocês terem uma ideia, que é a grande exposição dos últimos tempos no Brasil, talvez a única, né? Tinha 22 obras. Então, a gente, mesmo que queira, não consegue ver tudo. Mas na internet, por sorte, tem a maioria. Você colocando lá, aparece, né? Então, capítulo 1, a área redonda, a pista. Vejam já nesse primeiro quadro, né, que tem, aqui no caso não é uma área redonda, é um paralelepípedo, um quadrado, né, embaixo, mas tem uma figura geométrica, né, que aqui a gente vai chamar área redonda, onde o personagem está sentado, ou nesse caso pendurado, que é a figura, né? Simples, a figura é uma figura humana, aparentemente pendurada de alguma coisa, tem uma base, né? Também tem uma espécie de trilho embaixo onde ela estaria apoiada, né? Não precisa estar pendurada, pode estar parada nesse trilho com as mãos segurando uma corda, por exemplo, né? E há um paralelepípedo, um cubo envolvendo, um cubo aberto, também não chega a ser um cubo perfeito, essa figura, né? Então, o quadro, diz Deleuze, comporta uma pista, né? Aquele lugar onde está situado o personagem é a pista, ou uma espécie de circo, porque lembra um pouco, quando a gente vai no circo, que tem a pista do circo onde tudo acontece, né? Tem a carpa, a barraca do circo, e tem a pista onde entram os animais, entram o palhaço, né? Então, aqui a figura já tem essa relação com um lugar onde a coisa acontece.
Isso o Deleuze chama de procedimento de isolamento ou de isolação, que consiste em isolar a figura, né? Para isso pode ser usado paralelepípedo de vidro, um trilho, uma barra estirada, ou os estranhos sofás arqueados, talvez apareça depois alguma obra, eu já mostrei também algumas, né? Onde tem as pessoas, às vezes são duas pessoas que estão namorando, né? Num sofá. Então, são esses sofás estranhos que também são um lugar, tá? Isso dá essa sensação de isolamento que destaca a figura. Esses lugares ou procedimentos devem tornar sensível uma espécie de itinerário de exploração da figura no lugar, tá? Isso é importante para a gente já tentar separar o que nós não queremos, ou que o Bacon não queria, que era ter uma narrativa do quadro, né? Que ele propõe aquele... ao ver o quadro, você imagina uma narrativa, né? Porque isso nos levaria à representação. A relação da figura com seu lugar isolante define um fato, né? O que acontece. Então, isso é importante. Eu vou isolar uma figura num lugar porque esse é o fato da figura, né? O acontecimento, que é um conceito também importante na filosofia de Deleuze e Guattari, e tem um livro, né, sobre a Wittgenstein, que chama a filosofia do acontecimento, né? Aquela coisa que está acontecendo no presente, e que também se chama fato, né? A pergunta que introduz o problema é por que a figura está isolada no quadro, né? Nós já podemos dar uma resposta para isso, que é afastar o caráter figurativo, narrativo, ilustrativo que a figura teria se não estivesse isolada, né? A figura não tem modelo a representar nem história a contar. Então, essa é uma definição, é uma citação da página 12, que já mostra como que há um objetivo em tudo isso, que é não fazer a representação, né? Nem pelo modelo que eu, como eu falei na arte clássica da mimesis, tem um original, aqui não tem, embora o Bacon use fotos, muitas vezes ele vai pintar uma coisa que não é uma representação da foto, é uma outra, tem uma outra intenção, né, a pintura. Não é representar a foto, ou representar o original, ou contar uma história, né? Então, no lugar de contar uma história, a gente pode se conformar com esse fato, acontecimento, o fato da figura. Ela está aí e foi isolada, tá bom? Então, para escapar da representação, que era o nosso problema filosófico, né, que anima toda a análise sobre a pintura de Bacon, há duas maneiras, né, da representação ou do figurativo. Uma maneira de não fazer representação é o que fez a arte abstrata, né? Então, aqui tem uma definição de abstracionismo, que é uma forma de arte que não representa objetos da nossa realidade concreta, mas usa relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor a obra de modo não representacional. Aí, também seguindo um blog, né, de onde tirei a definição, em outras palavras, a arte abstrata não tenta reproduzir o mundo a partir de imagens conhecidas ou de formas definidas de realidade. Ela busca, através das abstrações, oferecer significados a partir de pontos de referência subjetivos, ou seja, cabe aos espectadores definir aquilo que é visto através dos seus próprios pontos de vista. Então, esses dois primeiros quadros que estão na parte de cima, né, de Mondrian, aquele quadrado vermelho com dois retângulos brancos e um outro quadrado azul, não tem um original a representar, porque são figuras geométricas abstratas, né? E o outro de Kandinsky, também, apesar de uma certa beleza e de formas um pouco mais curvas, né, e uma variação de formas e de cores, ele não é uma representação de nada, né? Eu posso pensar que aquilo é uma paisagem, mas tem que buscar ali quais são os elementos, né? Então, essa seria a resposta da arte abstrata, que, segundo Deleuze, escapa da representação porque não tem nada a representar.
E no caso do bacon é um pouco mais complexo, porque sim, tem alguma coisa que aparentemente está sendo representada, né? Mesmo que seja pela deformação. Então, a segunda alternativa é o puro figural, por extração ou isolamento. Por isso que é importante o procedimento de isolamento que a gente viu no slide anterior. Isolar é romper com a representação, interromper a narração, liberar a figura para ter-se ao fato, aí conforme também a página 12. Então, por isso que ele vai fazer esse isolamento da figura, né? Mesmo que tenha 3 figuras em uma série, né? E elas possam até dialogar entre elas, né? Esse isolamento ele rompe com a narração, né? Não permite que eu crie uma narrativa a partir dessas figuras. E me encontro diretamente com o fato da figura. Ela está aí isolada ou em relação com outras figuras que a gente vai ver como que se dá essa relação. O problema, né? Você vê que a filosofia, ou certa filosofia, ela vai avançando por problemas, né? A análise é qual é o problema e como ele se resolve, ou ele, mais do que se resolve, ele dá lugar a um desdobramento do problema que vai passando pelos conceitos que justamente são criados para fazer esse discurso. Então, o problema é encontrar outro tipo de relação entre as figuras. Que tipo de relação? Relações não narrativas, ou seja, nas quais não se conte uma história. A solução de Bacon são as figuras acopladas, né? Mesmo nos painéis, nos trípticos, né? Nesses painéis que estão separados, há figuras acopladas. Não só nos trípticos, tem outros quadros de Bacon onde tem uma figura principal com um macaco, ou com uma criança, ou com um animal, ou uma sombra, um espelho, um guarda-chuva, enfim, diferentes figuras secundárias, a gente pode chamar assim, que elas estão acopladas entre as duas. E aqui tem uma questão importante, que a gente também fez menção a isso na aula passada, que é a distinção entre o intensivo e o extensivo, né? Foi feita uma pergunta também sobre isso, e eu explanei um pouquinho mais, mas aqui é muito importante essa relação intensa, né? A expressão em inglês é matter of facts, que são questões de fato, né? Então, ele está colocando um fato de uma figura na tela. Isso seria de forma intensiva. E a outra, quando a gente pensa no plano da representação, é uma relação inteligível, né? Eu parto de objetos ou ideias, interpreto esses objetos ou ideias, faço uma narrativa a partir desses objetos e ideias, eles se relacionam a partir de toda uma narrativa representativa, né? Então, aqui nós distinguimos essa maneira intensiva, que tem a ver com a intensidade, com os afetos, os encontros, né? Nós vamos ver que aqui eu vou sugerir alguns filmes que não estão no texto ou foram pensados, mas isso de forma intensiva me leva a sugerir algumas conexões com o diferente, como uma outra coisa, com outro plano que não é uma outra realidade, é a mesma realidade, mas em momentos diferentes, né? Então, assim se dão as conexões intensivas. E o que é extensivo passa sempre pela representação, pela interpretação, por uma certa lógica do significado, né? Que não está errada, né? A gente usa ela o tempo inteiro, mas o importante é reconhecer esta outra, da intensidade, que supostamente é mais, eu não diria difícil, né? Mas exige um outro movimento do corpo, do pensamento, da sensação. Então, e aí continuamos com outra pergunta. Além da figura isolada, o que preenche o restante do quadro? Então, aí eu trouxe esse quadro que tem duas figuras, né? Tem o trilho, tem a figura, a grande superfície pintada de cor, né? Então, a resposta negativa é nem a paisagem, nem fundo, nem o informal claro escuro. Então, nenhuma dessas alternativas poderiam responder essa questão, né? Tem também um biógrafo, um entrevistador do Bacon, que chama Sylvester, né? Está publicada essas entrevistas com Sylvester
a Francis Bacon, que ele fala de um período sombrio de Bacon, de 10 anos, e que as paisagens de Bacon, que embora tenha paisagens, né, a gente viu uma agora do jato d'água, são uma preparação para aquilo que eles chamam de marcas livres involuntárias, riscos na tela ou traços assignificantes desprovidos da função narrativa, como a relva, né, quadros onde tem relva, grama, né, e outro tipo de traços que você não chega a perceber o que é, mas está ali de forma intencional. E muito importante destacar essa qualidade de assignificante, ou seja, que não significa, né? Para justamente enfatizar aquele caráter intensivo da pintura e da filosofia também que o Deleuze busca, né? Já em Mil Platós, que é um livro anterior a esse, escrito com Guattari, tem uma das características do rizoma, que talvez vocês tenham ouvido falar nesse conceito, que é assignificante, as relações assignificantes, elas se dão por algum motivo, mas não por um significado. Ou seja, segue uma outra lógica que não a lógica da identidade, do significado, enfim, a lógica tradicional, né? Então, aparecem outras características, como as texturas, o espesso, o sombrio e o flow, né? O flow é uma espécie de indefinição, né? Falta de nitidez, vago. E que essas características preparam outro procedimento, né? A gente viu o de isolamento, agora vem o procedimento de limpeza local com pano, vasourinha ou escova, né? Isso vai aparecer bem claro nos rostos, né? Nos rostos, não, nas cabeças pintadas pelo Bacon, né? Que ele faz uma espécie de raspagem em alguma parte dessa cabeça para criar essa deformação. Então, são dois procedimentos de um sistema original, a limpeza local e o traço significante. O que tem no resto do quadro? Respondendo à pergunta de cima, grandes superfícies planas, os aplats, de cor viva, uniforme e imóvel, né? E a função dessas superfícies planas é dar estrutura, né? Função estruturante ou espacializante, de criar o lugar, né? Para a figura. Essas superfícies planas não estão embaixo, isso também é importante, né? Elas não estão embaixo ou atrás da figura. Elas estão ao lado, em volta das figuras. E são aprendidas por meio de uma visão tátil ou áptica, né? Essa visão áptica é como se eu pudesse tocar com a visão, né? Tivesse uma sensação do tato pela visão, né? Olhando, eu tivesse essa sensação tátil. Funcionam como fundo em correlação com as figuras em um mesmo plano sem profundidade. Essa conexão acontece pela pista ou área redonda, que é o limite comum, isto é, o seu contorno. Então, vai aparecendo ali os três elementos, né? As grandes superfícies planas, a figura e o contorno, que estabelece a distinção entre a figura e o que seria a superfície plana, mas não como forma e fundo, né? Isso também vai aparecer assim, mas é importante lembrar que elas estão do lado, né? Uma espécie de como a pintura bizantina, né? Embora tenha um capítulo específico para marcar a diferença, mas a pintura bizantina é uma pintura que é estranha porque não tem perspectiva, não tem essa noção de profundidade, de perspectiva que numa boa representação é fundamental, né? Você perceber que o objeto está mais perto, que o objeto está mais longe. Aqui está tudo junto, tudo naquele fato, naquela questão de fato, matters of fact, de figuras acopladas. Então, os três elementos da pintura do Bacon, a estrutura material, que funciona como fundo, a área redonda, o contorno, e a imagem, que é a figura. É um sistema de coexistência de dois setores em um mesmo plano de visão próxima. Então, essa ideia de um mesmo plano de visão próxima, né? As duas coisas, elas estão uma do lado da outra. E a gente pode, né, pensar que a superfície plana é o fundo e a figura é a forma, né, para manter
essa relação de fundo e forma, mas isso não é fundamental, né? Elas funcionam assim, de certa maneira, né? Digamos, para seguir a descrição da arte tradicional, né? Que sempre tem um fundo e uma forma que é a figura, tá? Mas aqui o importante é que estão as duas juntas no mesmo plano, não tem essa distinção de profundidade ou de distanciamento. E dois tipos de flow, né? Flow, já falamos que é vago, né? Contornos pouco delineados. Esses flows são conseguidos, né, por Bacon destas maneiras que são destruir a nitidez pela própria nitidez e as marcas livres ou limpeza. Então vamos ver como que a figura ela tem um aspecto nítido, às vezes extremamente nítido, coexistindo com marcas ou traços asignificantes, livres, né, ou de limpeza da cabeça, né? Principalmente isso acontece com as cabeças. Então passamos ao capítulo 2. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo bem, gente? Vamos adiante. Tiago? Sim, professor. Lucas, beleza. Aqui também está tudo certo. Bem, então o capítulo 2, ele vai fazer uma rápida passagem pela pintura antiga, né, para ver, como nós falamos agora, por exemplo, também no cinema, qual é a mudança da pintura antiga com a pintura moderna, da qual Bacon faz parte. Né? Então, mantendo o nosso problema anterior, que era extrair a figura do figurativo, ou, em outras palavras, como manter a figura sem representar, porque tudo bem, a arte concreta, né, a arte abstrata, melhor dizendo, ela é uma alternativa, mas quando ainda você tem figuras, essas figuras, como fazer para que elas não representem? Porque sempre a gente vai olhar e vai tentar ver, bom, isso está representando tal outra coisa, né, ou tal pessoa, ou uma entidade, né? E o Deleuze vai usar duas ideias de Malraux, que é um escritor francês, né, Malraux, mas atenuando um pouco o efeito dessas respostas ou dessas ideias de Malraux. Na pintura moderna, uma característica que a gente nota é o surgimento da fotografia, né? Do momento que você tem a fotografia, ela assume essa função ilustrativa e documental. Tá? Embora com pretensões diferentes à representação. Nem sempre você quer representar alguma coisa com uma fotografia. Ela é uma representação inata, digamos assim, né? Ela é uma cópia imediata daquilo que está no original. Tá? Mas você pode ter fotografia artística, ou eu vou lembrar daquele texto do Walter Benjamin, a reprodução técnica, a arte na era da reprodução técnica, na qual Walter Benjamin, ele faz toda uma análise da importância da fotografia e do cinema como arte, se eles são artes, o que acontece com essas novas modalidades artísticas, que você, para fazer uma imagem, não precisa ter toda a destreza de um pintor, simplesmente apertando um botão, né? Um fotógrafo vai falar, bom, mas não é só apertar o botão, tem que olhar, tal. Bom, toda essa questão da fotografia, as inúmeras possibilidades que se abrem a partir do surgimento da fotografia e do cinema também, são discutidas nesse texto, que é um dos textos clássicos para essa questão da fotografia e do cinema, desde uma perspectiva filosófica, né? Mas então, essa seria a primeira característica que aparece com a pintura moderna. Tá? E a outra questão é da pintura antiga, né? A pintura antiga tem um compromisso com as crenças religiosas, né? Então, no livro do Deleuze diz, as possibilidades religiosas
davam um sentido pictórico à figuração. Porém, a pintura cristã já havia encontrado um mateísmo pictórico. E aí dá um exemplo de El Greco, que seria essa pintura que está no canto direito acima. Eu não lembro agora o nome, o Enterro. Bom, então não estou com o nome aqui, o nome da pintura teria que sair daqui para ver, mas é o quadro del Greco, no qual o dele chama atenção porque as figuras já se libertam da representação e da figuração. Tem um papa que está sendo enterrado e muita gente que está olhando, e lá em cima tem outras figuras, muitas, inúmeras figuras, né? Mas é difícil ver que isso seja uma representação também. Então ele diz, embora tenha a questão religiosa, elas já estão liberando a figura da representação. Pinta-se o sentimento religioso e as sensações celestes, infernais ou terrestres em figuras animadas pelo livre trabalho do artista criador. Há uma passagem pelos diferentes níveis de sensação. E aí tem o outro quadro de baixo, que é o Cristo. Bom, o Cristo de Giotto não está aqui, o que está é a criação dos animais de Tintoretto, que seria aí Deus, né, que está com uma capa vermelha, e alguns animais, pássaros e outros peixes. Então, a gente consegue ver as figuras, mas o que isso representa exatamente? Se tem um original, isso o pintor viu, ou se ele imaginou, a gente não sabe, né? Provavelmente é mais da imaginação ou da criação artística do que uma visão direta que ele estava tendo. Então, existe sentimento religioso, mas ele tem um efeito contrário do que se pretende na ideia de Malraux, né? Ele liberta as figuras da representação. E qual seria o problema com a figuração na pintura moderna? Então, justamente por conta da fotografia. Porque você, já tendo uma fotografia, você tem o que Deleuze chama de clichê, né? E a pintura moderna está invadida pelos clichês, né? Os clichês se instalam na tela antes mesmo que o pintor comece a trabalhar. Este aspecto já tem a ver com essa análise genética, né, do processo criativo, que as duas análises elas estão complementares e trabalhadas em paralelo, né? Os procedimentos são tanto uma análise estrutural dos quadros quanto do processo criativo. Então, é importante notar isso. Não tem uma tela em branco antes de que comece a trabalhar. Tem muitos clichês dando voltas na cabeça do pintor, né? Eles já ocupam algum espaço na tela, mesmo antes que ele comece a pintar. Erro de acreditar na superfície em branco virgem. Virtualmente, a tela está povoada de clichês com os quais se faz necessário romper. O cinema também tem um capítulo, pelo menos, sobre os clichês, né, que aparecem em filmes, principalmente da Nouvelle Vague, né, do cara fumando, né, Belmondo, né, que é um dos autores também falecido há pouco tempo, do Godard, né, os filmes do Godard, tem muitos clichês. Taxi Driver, outro filme que não é da Nouvelle Vague, mas é também dessa mesma época, americano. O taxista cheio dos clichês, né? Formas pré-figuradas, né? Como que você está atuando uma coisa já sobreatuada, né? Uma figura já conhecida. Então, isso seria um clichê. E também está na pintura e tem que romper com esses clichês, tá? Que são, aqui no caso, pelo surgimento da fotografia. A fotografia ocupa o lugar da figuração moderna. Perigo do clichê que pretende reinar sobre a visão e sobre a pintura, porque a fotografia é tão boa, né, que ela já vai determinar a nossa visão sobre as coisas, né, e sobre a pintura. Tá? E aí, de novo, as duas soluções são a pintura abstrata e Bacon. Não deve ser o único, evidentemente, seria muito injusto com todos os outros pintores do período moderno, mas é o que o Deleuze escolheu para fazer essa análise. Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Até aqui está tudo bem, gente? Vamos avançando. Tem alguma questão? Algum comentário?
Aqui vamos ver um pouco no chat. Tem um texto sobre isso no livro Cinema e Invenção da Vida Moderna, diz Rafael Román, sobre a fotografia substituir as marcas corporais que eram impostas para marcar pessoas julgadas como criminosas. Muito bem. Qual é o autor? Lucas perguntou, não sei referente ao quê. A Flávia aqui esclarece, o Enterro do Conde de Orgaz, é o quadro que eu mostrei antes. Muito bem. Cada tanto eu vou voltar aqui no chat para ver se tem alguma questão. Agora, se vocês quiserem também falar, é só levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone. Professor, eu li o capítulo do Roberto Machado, né? E tem uma parte que ele fala o seguinte: isso o leva a defender o Deleuze, né? Que embora a figura na pintura de Bacon não apresente uma figuração primária, uma figuração secundária continua presente na figura desfigurada ou na forma deformada. Figura e forma seriam coisas diferentes ou não? São coisas diferentes porque a figura... Bom, primeiro, muito boa a sua intervenção aí com a leitura do Roberto Machado, porque, de fato, a gente não está rompendo completamente com a representação. Isso seria uma coisa muito pretensiosa, porque nós somos seres representantes, né, e representativos, né? Mesmo qualquer signo vai ser relacionado como uma outra coisa, mas representação no sentido conceitual, né, já como essa intenção de representar, ela está sendo atenuada. Então, por isso, pode ser uma representação, uma figuração secundária. Tá? Agora, forma e fundo, ou figura e as superfícies planas, é uma analogia. Né? Eu não acho que a figura é a forma e que o restante do quadro é o fundo. Posso pensar assim? Claro, porque a figura ela é principal, né? Então, a figura ela tem geralmente uma forma com algum contorno que permite dizer, bom, essa é a figura, mesmo aquele fantasma que a gente viu numa dos primeiros quadros. Você sabe que uma pessoa que está pendurada ou que está aí parada, mas também não é uma representação muito nítida, né? Parece um traço de tinta esfumado, né? Esfumaçado, tá? Mas cumpre a função da forma. Eu diria dessa forma. Em relação ao restante do quadro, a figura cumpre a função da forma, assim como esses painéis coloridos têm a função de fundo. Né? Então, vamos colocar em termos de funções e não de uma relação com esses conceitos tão definidos. Né? Porque o contorno, às vezes, não é tão nítido e a passagem entre figura e fundo ela se dilui. Entendeu? Então, acho que essa seria a minha resposta, seguindo um pouco a análise do Roberto Machado que você colocou. Tá bom? Entendi. Mais alguém? Ou alguma outra questão? Comentários? Gostaria de perguntar se ele, ao invés de fazer figura e fundo como representação, ele pensa a tela como um fenômeno, né? Estamos numa época de fenomenologia, Deleuze, enfim, se ele quer apresentar a tela para o observador como um fenômeno, não como uma figura e fundo representação, você diria? Eu acho muito boa a sua pergunta, a sua colocação, porque fundo e forma, né, lembra bastante a fenomenologia, né? A Gestalt Theorie e esses quadros que a gente justamente pode ver de uma forma ou de outra o fundo e a figura, né? Tem aquele famoso que pode ser uma taça de vinho ou dois rostos enfrentados, né? Vocês devem conhecer essa figura clássica na qual, dependendo, um ou outro podem funcionar como fundo ou figura. Então, esse seria o contexto da fenomenologia. Agora, dizer que como fenômeno também é muito acertado, porque justamente ele chama de fato, né? Então, ele quer mostrar um fenômeno, o Bacon, né? Ou um acontecimento, tá? Eu deslocaria o sentido da palavra fenômeno, que tem um peso muito grande na fenomenologia, para o próprio pensamento do Deleuze e Guattari, que é acontecimento, ou até Foucault, né? E aqui no contexto que a gente está vendo, fato, né? É um fato, uma coisa que está ali, que está acontecendo no quadro, não é nem sequer uma representação de uma coisa que aconteceu, né? Ela está acontecendo e isso gera sensações,
para aquele que está vendo, porque aí eu estou aqui também interpretando um pouco, né? Pode ser sensações no corpo e no cérebro, no sistema nervoso do espectador, ou sensações que estão no quadro, que estão naquelas figuras ou na relação das figuras com aquilo a quais elas se acoplam, né? Nós vamos ver agora com a questão do atletismo, uma dessas questões de sensação e de movimento, né? Que podem ser parte de toda do que você chamou de fenômeno, né? Muito bem. Mais alguém? Mais algum comentário, pergunta, esclarecimento? Bom, então vou voltar a tela. Tá, o capítulo 3, que chama justamente o atletismo, né? Lembrando dos 3 elementos da pintura de Bacon, ele faz essas recapitulações pedagógicas, né, do Deleuze. As grandes superfícies planas, que seriam a estrutura material espacializante, né? O lugar onde a coisa acontece, ela está, ao mesmo tempo que isola a figura, está apresentado dessa forma. É um lugar novo, né? Não é o fundo original de uma representação. Isso é importante também. As figuras e o fato delas. O lugar, a área redonda, pista ou contorno com o limite comum, né? O contorno é o limite entre a superfície plana e a figura que se destaca, de certa forma, desse fundo, né? Mas às vezes se confunde com o fundo. O contorno, então, aparece como um lugar de troca entre a estrutura e a figura. Uma membrana por onde passa alguma coisa nos 2 sentidos, né? E aqui já aparece para mim, embora o Deleuze não cite essa palavra ainda, o devir, né? Há um devir, ou seja, uma relação dupla, né, em 2 sentidos, por essa membrana, que é o contorno, que passa da figura para o fundo, ou para a superfície plana, ou da superfície plana escoa, né? Também tem essa palavra, né? Flui, né? Para, ou se enrola, né? Na figura. E na página 20, Deleuze diz: se a pintura não tem nada a narrar, nenhuma história a contar, mesmo assim algo se passa, definindo o funcionamento da pintura. Mas o que se passa, vai se passar ou já se passou, não é um espetáculo, uma representação. Então, lembrando da pergunta anterior, há um fenômeno, de fato, né? Alguma coisa, um acontecimento que se passa nesse quadro, mas não é uma representação. Por quê? Porque ele não está copiando uma situação que aconteceu. Ou seja, a representação tem muita relação com a mímesis, né? Com a imitação, com a cópia do original, né? Mesmo que o original esteja na sua mente. Tá? E ainda tem que brigar com os clichês, né? Porque esses quadros também têm essa tentativa de não reproduzir clichês, né? Porque aí também seria a representação. Há um esforço para eliminar todo espectador e todo espetáculo, né? Embora por vezes subsista um voyeur, né? Um observador, um fotógrafo, um passante, sobretudo nos trípticos. Função de testemunho que faz parte das figuras, mas não como espectador, sino como elemento referência, que podem ser até fotografias que desempenham esse papel, né? E aí, uma aproximação muito interessante, né, que eu venho trabalhando também a partir de outros textos, que é entre Bacon e Kafka. O espetáculo da espera ou do esforço produzidos apenas quando não há mais espectadores. E dá um exemplo que deve ser do Kafka, do grande nadador que não sabia nadar, né? Essa questão da expectativa e do espectador que tenta ser afastado do quadro, né? E aí o quadro chama Pintura, Painting, de 1978, que é o que expressa e o que Deleuze ilustra, né? Toda essa passagem do atletismo, né? A figura, diz
na página 22, a figura estica todo o corpo e uma perna para fazer girar a chave da porta com o pé. Né? Vocês veem o pé e aí tem uma chave de uma porta que ainda está circular, tem um círculo vermelho, né? Destacando aquele fato, né? Aquela parte. Então a figura já, onde que está o principal deste quadro? Na figura humana, que também está toda deformada, são duas pernas e uma cabeça em um local que também tem outro fundo, um quadrado, um retângulo azul, violeta, né? E essa porta que tem um destaque vermelho. Tá? E começa a ser um deslocamento, uma desterritorialização, eu poderia dizer, da figura, né? Do que é a figura. E tem outra figura humana embaixo que cumpriria essa função de testemunho, mas ele não está nem olhando para o que deveria olhar, né? E tem umas setas indicando, eu não sei se são jornais, o que tem ali embaixo também. Tá? Então, nesse esforço para eliminar o espectador, a figura já dá provas de um atletismo todo singular. Então, nós vemos já nessa figura, na pintura, o atletismo da figura, né? O movimento para girar a chave. Então, não é uma representação, mas há uma espécie de narrativa, né, que pode ser criada a partir da pintura. Outra pergunta. Qual é a fonte do movimento nos quadros de Bacon? Né? Então, se é um quadro que tem um fato ou uma relação de fatos que expressa um acontecimento, um fenômeno, há movimentos nos quadros. Embora eu esteja lá quieto, olhando, assistindo um quadro, que tipo de movimentos, né? Vamos pensar isso. Pode ser os movimentos como que a gente intui, que é o de girar a chave no quadro anterior. Pode ser também os movimentos cerebrais, né? Do sistema nervoso, do sentir, daquela função áptica da visão, ver quase tocando, né? Então, dois sentidos de movimento. Deixa eu voltar aqui que teve... Danilo presente, muito bem. Eita. Então, são dois sentidos do movimento, pelo menos dois sentidos, né? A princípio são esses dois. Da superfície plana para a figura e da figura para a estrutura material, né? Como a gente tentou já no quadro anterior, a gente viu, né, que tem vários destaques e a gente pode pensar uns movimentos dentro do quadro da grande extensão de tinta que funciona aqui como fundo para a figura ou o contrário. Então, no primeiro caso, da superfície plana para a figura, ele invoca um cilindro, movimento cilindral, né? A estrutura material se enrola no contorno para aprisionar a figura. Muitas vezes acontece isso. Então, você vê que a figura está como se estivesse enrolando num tapete ou em alguma coisa, que é esse fundo que está absorvendo a figura, tá? Porque é um sentido do movimento. E isso expressa a solidão das figuras, o enclausuramento dos corpos. A primeira fórmula de um atletismo e de uma violência cômicas, em que os órgãos do corpo são próteses e o lugar e o contorno se tornam aparelhos de ginástica da figura. E o segundo movimento, o segundo sentido do movimento, é o contrário, da figura principal para a estrutura material, que é essa superfície de fundo. A figura é o corpo, né? Geralmente, a gente vê a figura é o corpo humano, ou o corpo de um animal, ou algum tipo de corpo, até uma sombra pode ser. Ele também é fonte de movimento em vista do esforço que faz sobre si mesmo para se tornar figura, né? Então, no caso do esforço para girar a chave com o pé. O problema não é mais o lugar, mas o acontecimento, tá? Como nós falamos antes, o acontecimento, o fato, ou o fenômeno também. Esforço intenso. O corpo se esforça, ou espera escapar. Tá? Essa questão de escapar por um buraco que a gente vai ver no slide, no próximo slide. E aqui uma daquelas conexões intensivas
sobre toda essa análise, toda essa digressão sobre o corpo, que culminará na noção de corpo sem órgãos, CSO, né? A gente resume com essa sigla, pode ser lida em paralelo ao filme Pobres Criaturas, Poor Things, de 2023. Aí tem a personagem do filme que se chama Bela, dançando. E esse filme tem também um médico, né, que ele faz algumas experiências, inclusive foram feitas pelo pai dele com ele primeiro, com os órgãos, levando o corpo aos limites, né? A Bela, na verdade, ela é uma espécie de Frankenstein. Vocês vão assistir, não vou falar mais sobre o filme, porque é um bom filme para assistir. Tem algumas críticas no sentido de uma certa pornografia, uma pedofilia, umas coisas do tipo, mas o filme tem alguns aspectos muito interessantes em relação a essa noção de corpo sem órgãos, que também está em outro autor que eu vou citar depois, que se chama Burroughs, e os filmes de Cronenberg, né? Vou também passar como referência alguns dos filmes de Cronenberg, mas é desses cineastas que levam o corpo ao limite, né? Corpos que comem plástico, que criam órgãos extra, que as pessoas fazem cirurgias com seus órgãos e brincadeiras desse tipo, que eu acho que é uma forma de entender ou de pensar o corpo sem órgãos do Deleuze e Guattari, complementar, né? Mas também aqui, na questão da Poor Things, né, das pobres criaturas, me parece que tem essa noção de uma tentativa de escapar do corpo, escapar por um espasmo, né? Esse movimento espasmódico, né, que é, eu diria, bem característico do intensivo, né? A gente tem espasmos, tem calafrios, tem algumas sensações involuntárias e movimentos do corpo involuntários, no orgasmo também, né, que me fazem pensar no que o Bacon está tentando exprimir com esses quadros, né? Que tipo de movimento, essa pergunta, né? Que tipo de movimento do corpo o quadro expressa, né? Por isso também não pode representar, né? Porque não é uma cópia de um movimento, uma criação nova. Então aí sim, o sentido de representação ele é rompido, tá? E no texto diz corpo como plexus, né? O plexus refere a essas ramificações nervosas ou do sistema circulatório, né? Que a gente pode ver. Corpo sem órgãos não quer dizer que não tenha órgãos, mas que está desorganizado, né? A gente na escola estuda o sistema circulatório separado. Ou seja, ele pode estar separado de todo o corpo, mas ele tem uma função no corpo, né, de levar o oxigênio a todos os demais órgãos e tal. A gente consegue isolar os sistemas e até os órgãos, né, e fazer transplante de órgãos. Então, todas essas abordagens do corpo, é o corpo que não funciona como habitualmente funciona. E a gente até esquece que funciona quando a gente não tem nenhum problema, né? Se você não tiver febre, não tiver nenhuma dor, acorda, toma café, vai fazer tudo, vira uma espécie de robô, de autômato, né? Até você perceber que tem alguma coisa ali que está funcionando e que é muito importante que funcione, né? Como levar oxigênio nas células, né? Senão se pode desmaiar. Pressão. A pressão ela tem que estar numa certa calibragem que, se estiver muito alta, pode explodir qualquer artéria. Se estiver muito baixa, você desmaia, tá? Então, todo esse funcionamento do corpo, a gente não percebe até que tem alguma falha, né? E tem uma outra questão que é colocada e que também está nesse filme, que é a aproximação do horror e da abjeção, no sentido de uma degradação moral da pessoa, né? Isso está bastante trabalhado de forma indireta no filme, mas é genial. Bom, aí essa questão do corpo e da figura
toma esse sentido, né? O movimento todo é para que a figura, o corpo-figura, escape pelo ralo, né? Esforço para sair por um buraco, né? Mais ou menos a chave já tinha esse sentido de querer focalizar um ponto no qual todo o quadro se dirige para lá, né? E aqui eu coloquei um outro filme um pouco mais velho, né? Mas que foi bastante revolucionário na época, que é o Trainspotting, né? Porque me lembrou essa cena do sujeito, do personagem, né? Um viciado em heroína, que as pílulas dele caíam dentro do vaso, desse banheiro nojento, né? Aquela coisa da abjeção, e ele ia procurar as pílulas dentro do vaso sanitário, né? Então, assistam nesses filmes quem puder, devem estar todos no YouTube, ou nas plataformas, né? No caso de Poor Things, porque tem relação com o que a gente está falando e porque só os próprios filmes são muito bons, né? Eu entrei no Deleuze e tudo isso por conta do cinema também. Um cinema que faz a gente pensar, que faz também ter experiências, eu não diria nojentas, mas que beiram com essa abjeção, com essa degradação, com essa coisa de uma espécie de estímulo físico e moral ao mesmo tempo, né? Um choque. O Benjamin também falava disso, o choque físico, né? Bom, e aí também aparece essa questão de histeria, por conta dos espasmos, né? Uma certa epilepsia também, que destaca Cíntia Vieira, assim como toda a série de espasmos, podem ser no amor, o vômito, o excremento. Eu falei algumas questões relacionadas ao funcionamento do corpo, e aqui tem outras, né? Vomitar é muito desagradável, mas você às vezes não tem como segurar esse movimento que vem do estômago num sentido totalmente contrário ao que a gente, o que o corpo deveria fazer, ao funcionamento natural, que é o vômito ou a diarreia também, né? Você não pode escolher, não pode decidir quando está cometido por alguma doença, bactéria ou mesmo questões emocionais, né? Então, o corpo tenta escapar por um dos seus órgãos para se juntar à grande superfície plana. Tem várias maneiras, pela sombra, pelo grito, quando o corpo inteiro escapa pela boca. E aqui tem o quadro Figura na Pia, que também tem uma figura humana, numa espécie de tapete ou de... não sei o que será essa superfície vermelha, aparentemente uma cortina com uma seta e uma luz ou um sol lá atrás, e a figura toda deformada, mas dá para perceber as pernas, né, os pés, os dois braços nas torneiras, e aí não sabemos se ele vai vomitar ou se ele acabou de lavar a cabeça ou quer se enfiar dentro do ralo mesmo e escorrer pelo ralo, que é essa sensação que o bacon está passando, né? Eu não sei quantos de vocês devem ter passado por essa experiência de querer, um dia de manhã, fugir pelo buraco, né? Como faz também a avestruz, né? De colocar a cabeça dentro de um buraco para não enxergar a realidade. Então, é um movimento bastante humano e animal, né? E aí, a segunda forma do atletismo, quando a figura pretende passar por um ponto de fuga no contorno para se dissipar na estrutura material. Então, esse movimento, no segundo sentido, da figura que quer se diluir, fugar, né, ou desterritorializar, né, podemos usar esses conceitos, como linha de fuga, né, o Deleuze não usa esse conceito, que deve ter cansado de usar em Mil Platós com Guattari, mas esse livro está nesse contexto também, embora seja político ou ético, da revolução molecular de Mil Platós, né? A ideia de linha de fuga, de desterritorializar, um movimento de se tornar imperceptível, né? E que aparecem nesses quadros.
Então, tem essa função do contorno. O contorno não é simplesmente o contorno da figura, mas aquela membrana que permite a passagem da figura para o que nós chamamos de fundo, né? Também o guarda-chuvas cumpre essa função, que também tinha na pia ou nas sombras, né? E aqui tem uma referência literária, que é a principal, talvez para essa noção de... Tirando o Bartók, o que, digamos, foi o autor dessa expressão, como criar para si um corpo sem órgãos, né? Um esquizofrênico, teatrólogo, escritor, Antonin Artaud, que o Deleuze e o Guattari se apropriaram dessa frase, dessa expressão corpos e órgãos. Mas também o William Burroughs, né? Burroughs, é aquele que vai caracterizar o esforço do corpo para escapar pelo buraco. E esse filme é bastante complicado, eu diria, porque ele é uma versão cinematográfica do texto, né? Almoço nu, Naked Lunch, e dirigido por esse diretor David Cronenberg, né, que tem essas relações bizarras com os corpos, né? Então, esse aqui é um escritor que experimenta umas drogas e ele tem umas alucinações e tal, mas também um filme divertido para quem não se deixar levar por essas figuras aí meio extraterrestres. E os outros filmes de Cronenberg também, né? Eu não lembro agora o último, fora de 2022, mas eu lembro que eles tinham uma criança que digeria plástico, né? Então é meio ciência ficção ao mesmo tempo, são coisas que parecem um pouco delirantes, mas que devem existir, né? A gente não vê porque ainda eticamente é impossível que a nossa sociedade abra para essas possibilidades tecnológicas e de modos de vida, né? Outros modos de vida. Mas, enfim, Naked Lunch, Almoço Nu, de William Burroughs, e também é uma referência do Deleuze para outro tema, que é a sociedade de controle, né? Um pouco mais sério, seguindo a linha de Foucault, de uma sociedade disciplinar. O Deleuze vai dizer que nós já estamos na sociedade de controle, que você não precisa, o corpo não precisa ser disciplinado, você pode ser livre o quanto quiser, mas que você está controlado pelo GPS, pela conta do banco, pela digital, até para entrar na sua casa, às vezes você precisa cadastrar seu rosto, e tudo isso é uma forma de controle que vem também do Burroughs, né? Do mesmo escritor que está sendo referenciado aqui. Isso não está no texto, tá? São algumas relações intensivas que aconteceram comigo e que eu aproveito para compartilhar com vocês. O que sim está é essa figura que estava no MASP, que foi uma das que mais me chamou a atenção, que é a figura deitada com a seringa hipodérmica, né? Então, ela está ali, ela é uma figura deitada, não diz um homem ou uma mulher, mas aparentemente tem um pênis, e no braço tem espetada uma seringa, né? Então, o Deleuze interpreta isso como o corpo que tenta passar pela seringa e escapar pelo buraco ou pelo ponto de fuga que funciona como órgão prótese, né? Então, essa questão dos órgãos prótese, órgãos que são acrescentados, né? A própria máquina de escrever de Naked Lunch é uma espécie de órgão onde surgem essa figura que está ali, que tem um rosto todo pipocado. Eu, se não me engano, ela é uma máquina de escrever, que o personagem ele vê dessa forma. Então, aqui a seringa é mais um órgão, né? Agora, você pode dizer, mas será que o Bacon não estava pintando uma pessoa na época que usavam drogas injetáveis e muitos deles morreram de AIDS? E pode ser, claro, o contexto pode ser esse, mas a caracterização da pintura e do fato que está ali, ele é totalmente diferente. Ele não busca representar um acontecimento, ele é um acontecimento por si só, né? É um acontecimento que é o quê? Esse movimento no qual a figura tenta escapar pelo buraco, né? Pelo buraco no caso da seringa, tá? Como uma espécie de ponto de fuga
que a gente falou isso também em relação à desterritorialização, ou linha de fuga. Não é que você quer se fugar, né? Quer fazer o lugar se fugar, transformar aquele lugar em uma outra relação entre as figuras, ou a figura e a superfície plana, o fundo. Bom, e aí chegamos a essa questão. Eu vou só fazer um pequeno paradinha aqui para ver se tem algum comentário ou alguma questão aqui no chat, talvez. Algum texto específico que traga uma relação entre o Cronenberg e Deleuze especificamente, não conheço, né? Deve ter, certamente, algum outro professor ou pesquisador que talvez tenha feito, né? Porque dá para fazer essa relação, né? Então, aí você pode ser um deles. Crimes do Futuro, esse é o filme que eu ia falar, né? Crimes do Futuro, que tem essa relação de ficção, tá? E tem outro dos acidentes, que eu também não lembro o nome do filme agora, mas o casal, ele tem tesão sexual mesmo em acidentes. Eles se envolvem em acidentes de trânsito para despertar o desejo sexual. Então, são questões bem malucas, mas que tenham, pelo menos servem para ilustrar essa questão do corpo, né? Do funcionamento anômalo do corpo. Bom, e aqui responde o Rafael, de procurar a mostra do Banco do Brasil, eu acho que será, né? Centro Cultural Banco do Brasil. Geralmente são muito bons esses catálogos, tá? Também indico. E aí a gente vai adiante. Se não tiver mais questões ou comentários. Pablo, professor? Sim, pode falar. Conforme ele vai abordando, né, o funcionamento, né, se pode chamar assim, do trabalho do Bacon, eu fico meio que associando um pouco a toda a teoria de como se deriva até do Deleuze sobre como ele vê a subjetividade, como ele vê as máquinas subjetivantes. Então, você também tem essa impressão de que essa teoria sobre a pintura é meio que ele criando esses conceitos, encontrando esses conceitos na pintura e depois levando para outro lugar? Exatamente, eu também penso dessa forma e acho que o Deleuze também, né? Ou seja, ele faz uma análise irretocável sobre um pintor ou sobre a história do cinema, né? Aliás, quem estiver na USP, sei que estão passando 2 filmes muito importantes para essas coisas deleuzianas antigos, né? Do Alain Resnais, Hiroshima, Mon Amour, e o ano passado em Marienbad, né? Se não me engano, é amanhã. Tá? Quem estiver no Sinusp e na Maria Antônia também vão passar esse ciclo. Bom, mas então, o contexto filosófico é como se fosse paralelo, né? O contexto filosófico, a revolução política proposta por Deleuze e Guattari, com esses conceitos, essas novas formas de vida, principalmente Guattari, próximo dos esquizofrênicos e de todas as minorias, os marginalizados, drogados, prostitutas, tal, para tentar incluir em uma sociedade que não seja a sociedade normalizada que já vinha desde as críticas de Foucault, né? O que é bastante difícil, né, de conseguir, primeiro para romper a estrutura da sociedade, depois se essa outra vai dar certo, né, que é uma outra pergunta, mas será que aí você muda, tá, vamos supor que consiga, daria certo? Seria, as pessoas ficam assustadas, né, com a sociedade, ou assustadas ou propõem uma visão que eu não sei se é certa, que é anárquica, não sei. Agora, certamente, o que o Deleuze busca nesses outros autores, além de filosofar, porque ele tem essa capacidade de uma análise filosófica rigorosa, uma bagagem cultural, né, que, não sendo crítico de cinema, pode fazer um dos estudos que são referência mundial de cinema, né, dentro da filosofia. Um estudo sobre a obra de Kafka também, aí talvez, como esse com Guattari,
seria um dos que está mais próximo daqueles conceitos de linha de fuga, de agenciamento, de máquina de guerra, mas os outros também, né? Desde o Proust, você tem a noção de máquina literária, né? Que eu estava tentando falar agora com Naked Lunch. É uma máquina literária. O escritor, ele, desde esse lugar, desterritorializa, não precisa pegar um megáfono e sair, em Sartre, nas ruas, maio de 68. Isso foi uma época, e de fato uma época, foi a época mais próxima do que, imagino que eles queriam, né, que é essa revolução, mas ainda nos moldes socialistas, né? Então, a gente agora já está pensando em uma outra forma de revolução, mais no sentido molecular, dos afetos e das relações, mesmo com a tecnologia que criou essas possibilidades de estarmos à distância e tal, tem que ver onde estão as falhas, né? Porque ali onde estão as falhas tem os movimentos aberrantes e as possibilidades de criação e por aí vai. Então, sem dúvida que Bacon é um pintor que expressa toda essa filosofia, né? Ele tem os dois sentidos, ele serve tanto para ampliar o horizonte filosófico, quanto para a criação interna de conceitos, né? Como aqui a gente vai ver uma das expressões do devir animal, que era, eu tentei mostrar isso num dos capítulos de Mil Platós, o devir animal, o devir imperceptível, né? O devir intenso, tá? Que passa por essa... agora, também, ser intenso... ser uma pessoa intensa ou um grupo de intensidades, isso também pode levar a uma linha de abolição, né? Pode levar à morte, à destruição, à doença, tá? Então tem que ter outro conceito que eles usam, que é a prudência, né? Não é também uma liberação tão ampla e tão de levar tudo aos limites, porque tem um limite que você não pode passar, né? Você pode adoecer, morrer, matar, né? Causar mal para uma outra pessoa, para a própria sociedade, tá? Então eles são conscientes disso, e eu acho que, bom, respondendo o que você falou, o livro sobre Bacon e os livros sobre cinema e os livros sobre literatura tem esse movimento de intercâmbio com os livros sobre ontologia, sobre ética e sobre esta outra proposta de uma forma de vida revolucionária. Bom, então vamos mais um pouquinho. Eu também daqui a pouco vou fazer mais uma... não faço intervalo, porque o curso são 2 horas e acho que a gente... é o tempo que, pelo menos para a minha cabeça e para o meu corpo ainda, com certa dificuldade, eu consigo trabalhar, né? Eu acredito que vocês também têm esse limite. Então, vou avançar mais um pouquinho nesse capítulo e já parar para uma reflexão final, e a gente finaliza, talvez, até o capítulo 4, que é o que eu propus, na semana que vem, né? Que seria o nosso último encontro deste curso. Vamos voltar aqui. Bom, então, a questão da deformação, né? Que é uma das imagens, tá? Quase todas são deformadas quando não tem nenhuma relação com uma forma, e que mais chama a atenção, né? Então, aí um autorretrato de 1973, sempre tem essa criação serial, né, que interessa também a Deleuze, para pensar a série, e que não é um ou dois, né? Sempre um pensamento dualista, que a gente chama em filosofia, sempre tem vários, né? Multiplicidades, tá? Isso também vai aparecer, se não na obra de Bacon, em outras obras, como uma característica desse pensamento múltiplo, né? E não dualista. Então, os espelhos de Bacon são diferentes dos espelhos de
Lewis Carroll, né, autor da Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Aqui não há nada atrás do espelho, né? O espelho é um opaco, né? São outros elementos que aparecem na pintura como objetos que é difícil entender a relação que tem dentro do quadro, né? Nos dois casos, tanto no do guarda-chuva ou da pia, que a gente viu no quadro anterior, ou no espelho, a figura não está mais isolada, ela está deformada. Então, primeiro a gente viu o isolamento, depois tem o acoplamento com uma outra figura, uma figura complementar, e agora a deformação, que pode estar contraída ou aspirada, ora estirada e dilatada. A figura não é mais o corpo isolado, mas o corpo deformado que escapa. É uma outra forma de escapar, pela deformação. O que faz da deformação um destino é o fato do corpo ter uma relação necessária com a estrutura material. Bom, a estrutura material é o fundo, né, o que funciona como fundo, a grandes superfícies planas, e aqui você vê que um olho está, como estava o meu, né, semana passada, agora acho que está um pouco melhor, mas ele está totalmente escuro, né? Ou seja, já ao ponto de vazar, está vazado para o fundo, né? Isso através daquela escovação, daqueles procedimentos que ele faz. E o outro olho muito nítido, né? De um que não existe a outro que está, que a gente consegue ver que é um olho, e dá para ver também meia boca, tá? Então, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, como esse movimento de deformação para devir fundo, né? Devir a estrutura material. E o outro, essa noção de destino, né? Isso, por enquanto, é um enigma, né? Como se houvesse um destino do quadro ou do pintor, né? Do ponto de vista da gênese da criação, não sabemos. Passagem pelos instrumentos, isso também é importante, porque a gente pode pensar em outras formas de representação, como a mímese, a metáfora, a analogia, né? Mas e fica bem claro, ele deixa bem claro que essa passagem pelos órgãos, próteses, são estados reais, né? O devir é real, a transformação é real, físicos, efetivos ou sensações e nunca imaginações, né? Então, eu gosto de falar das experiências pessoais, porque isso teoricamente pode ser muito bonito ou não, gostar ou não gostar, legal, pá, mas principalmente nos textos do Deleuze e na proposta filosófica do Deleuze, há um compromisso com a prática, com a vida prática, né, com a experiência real, né? Então, a minha referência para isso é a experiência recente que eu tive de um desmaio, né? Desmaiei há pouco tempo por um excesso de uma maratona, excesso de exercício, e caí e tive um corte aqui no rosto. Então, tudo isso me faz pensar nesse movimento de degradação, ao mesmo tempo de perder o tônus muscular e a deformação do rosto, né? Por sorte, não foi mais grave do que o que para mim foi bastante traumático, tudo isso, mas ter uma experiência real, dizer, não é imaginação, né? Essas deformações, há alguma coisa, alguma experiência real que está sendo sentida e que a gente sente também quando assiste, quando vê os quadros. Aqui, o que aconteceu? Nada, né? Tá? Então, eu falo isso porque quando a gente estuda essas coisas, né, eu falei que tem um algoritmo que faz metade do trabalho, né? Você vai colocar lá no Facebook, no Instagram, e vai aparecer Bacon, Deleuze, e desterritorialização, e Roberto Machado, algumas coisas que já estão pelo próprio som das palavras e a inteligência artificial determinadas. Mas tem outras que são as suas intensidades pessoais, que vão se relacionar à sua vida, né? Como o algoritmo imita isso que eu acredito que acontece na própria vida e que o Deleuze aqui chamou de destino, né?
Então, as cabeças do Bacon já estão preparadas para receber as deformações. Tá? A estrutura refere ao papel do espelho virtual, guarda-chuva ou pia virtuais, as deformações instrumentais transportadas para a figura. E é interessante notar isso, que a deformação é estática, né? Ela não está acontecendo um movimento atual, né? Digamos que um movimento virtual, né? Todo o corpo é percorrido por um movimento intenso, movimento disformemente disforme. Tá? Então, esses movimentos que nos livros sobre cinema também são chamados de movimentos aberrantes, são os que carregam essa intensidade, né? Movimentos que não são os movimentos uniformes que a gente pode prever, né? Ele vem como uma certa erupção, né? Que eles estão nas figuras, são transportados através da deformação, né? A deformação é a expressão desses movimentos disformes. E aqui o capítulo 4 eu vou deixar para a semana que vem, porque aí é um capítulo um pouco mais longo e passa por essas questões do devir animal, a distinção entre cabeça e rosto, né? A gente já falou isso, mas vamos tentar compreender melhor como que essas cabeças não têm rosto, né? Que a deformação ele tem o objetivo de não... Porque um rosto seria uma representação, né? Ele fala... não lembro agora o nome do sujeito, né? Fulano deitado, né? O retrato do outro amigo dele que ele pinta, são fotos que ele pinta, mas a deformação tal impede a representação. E essa deformação é a que transforma o rosto em uma simples cabeça, né? Que a cabeça, por sua vez, vai ser pensada como carne, que o outro conceito, carne ou vianda, né? E já vai em direção à carne, a nosso corpo, como carne animal, né? Assim como tem os pedaços de carne do boi, ou do porco, ou do frango, poderia ser o nosso, né? No caso, se a gente fosse uma sociedade canibal, nós somos, nesta parte do planeta não somos, mas poderíamos, o nosso corpo, as nossas cabeças, elas são também pedaços de carne, né? E os ossos, né? Que é uma outra experiência que sim, que tem o osso dentro e o osso quebra e se você bater dói, né? Se cair, não é simplesmente uma coisa plástica como o Bacon pinta, né? Mas ele pinta com seus motivos e suas intenções e o Deleuze também segue essa intenção de evitar a representação do rosto. O osso daria mais margem para essa representação, e a cabeça plástica, ou maleável, apagada, né, deformada, levaria a uma cabeça que já tem uma indiscernibilidade se é uma cabeça de um ser humano ou de um animal, porque, na verdade, o ser humano é um animal. Então, o devir animal, ele não é uma coisa que vai estar dada a posteriori, ele já está a priori, né? Mas vai ter um sentido positivo do devir animal, que a gente vai tentar falar sobre isso na aula que vem. Tá bom? Então, hoje eu agora abro espaço para questões, comentários, perguntas, dúvidas, enfim, o que vocês queiram falar, impressões, né? Eu gostaria de ouvir 2 ou 3 pessoas, pelo menos, que não tenham falado, ou que já tenham falado, o que vocês estão achando, sugestões também, enfim. 5 minutos para a gente... Podem ligar a câmera também, ou falar pelo chat. Bom, todo mundo deve ter assinado a lista. Eu vou fechar aqui a chamada, né? Se alguém não assinou, é o momento agora. Obrigado.
Tá? Quem quiser também ligar a câmera e dar uma saudação para o grupo e se fazer aquela coisa, né, que nós falamos no início. Durante a aula não tem necessidade, mas no final é bom, né, a gente se conhecer um pouco mais, os rostos, né, porque aqui sei que só tem cabeças, né, não são nem cabeças, são os... Oi, Flávia, tudo bem? Quando eu fui ler o livro acompanhado das pinturas, eu não consegui ver o movimento de ida. O movimento de ida seria o movimento da tela plana, da tela do fundo para a figura, né? Veja em alguns quadros que você vai ver uma espécie de enrolamento, como se fosse um tapete que a figura vai se enrolando. A própria cabeça, essa deformação, ou esses apagamentos que tem, é como se tivesse pegado de uma volta assim dentro da tela plana, né? Da superfície, da grande superfície colorida. Então, ela está engolindo, né? Uma espécie de espiral, ele fala, né? Acho que esse movimento que você se refere com a pergunta. Sempre era atenção pelo fundo, atenção pela figura, mas nunca as duas juntas. Foi minha primeira experiência. Bom, é isso. Não tinha lido toda a pergunta, mas são os dois movimentos, né? Por enquanto, porque pode ter outros, né? Tem também a relação com o sistema nervoso, que antes de passar pelo cérebro, você pode ter espasmos e sensações olhando essas pinturas, né? Não precisa ser também uma coisa epiléptica dentro do MASP, mas às vezes você tem um choque, né? Ao ver um desses quadros, ou fica impactado com ele, pelo contrário, fica estático, né? Ou precisa um tempo para que essa sensação passe, né? Então, são experiências que nos dão os quadros. Tá, mais alguém que queira se expor, se mostrar, saudação? Então, quinta-feira que vem, a gente vai fazer a mesma análise do... Tchau, Flávia, boa tarde. Do capítulo 4, e talvez o 5º e o 6º, dependendo do tempo, mas pelo menos o capítulo 4 seria para a gente fechar o nosso percurso. Eu gostaria que vocês também preparassem alguma fala, né, algum comentário, como foi feito aqui espontaneamente por alguns dos alunos que estão assistindo, né, alguma relação com alguma coisa que estão estudando, principalmente que for de outra área, porque eu sei que aqui a maioria não é da filosofia, e eu não estou falando para alunos de filosofia, né, estou falando para um público amplo, o curso é um curso de difusão, ou seja, difundir o conhecimento, a cultura. Aqui, no caso, temos essas duas áreas que estão colocadas em diálogo, a pintura e a filosofia, mas pode ser da área do direito, da enfermagem, de qualquer outra área, que sempre será bem-vindo. O comentário é uma coisa que o Deleuze gostava muito, né, de dialogar com pessoas de outras áreas, com outros vocabulários, com outras perspectivas, né, pontos de vista diferentes. Enfim, é isso. Se não tiver mais ninguém que queira se manifestar, eu vou encerrar aqui a gravação e